Fala, meu aluno. Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão fazer uma correção de uma atividade em regime não presencial. Esse vídeo é dedicado a vocês, então, que são meus alunos da primeira série. E essa se refere à lista ao formulário do dia 25/5. Então, esteja acompanhando ela aí. Espero que tenha feito todos os exercícios. E vamos fazer a correção dela aqui agora, certo? Esta lista se trata sobre uma atividade de uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau, né? Isso aqui vocês já fizeram ela desde a oitava série, vocês estão fazendo função do segundo grau. Então vamos trabalhar aqui, ó. Determine, ó, dada a função quadrática dado por f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Determine o valor de f de 5. Ou seja, aonde aparecer x na minha função, eu vou trocar pelo número que está aqui dentro, 5. Então vamos lá. F de 5 é igual a 3 vezes 5 ao quadrado, vou colocar até entre parênteses, menos 4 vezes 5 mais 1. Percebe que onde que tinha x, eu troquei por 5. Então vamos fazer agora a potenciação. 3 vezes 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 5 dá como resultado 20, né? Mais 1. Então, f de 5 será igual a 3 vezes 25, dá como resultado a 75. Menos 20, mais 1. 75 menos 20 dá 55. 55 mais 1 dá como resultado 56. Então, o meu resultado, quando na função o x vale 5, dá como resultado um f de x igual a 56. Desta forma, eu vou marcar a letra C. Ok? Questãozinha de aplicação essa aí. Vamos agora fazer a letra B, número 2, aliás. Quais são as raízes da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3? Meus alunos, uma coisa que eu quero que vocês saibam, quando aparecer a palavra raiz, você deve trocar essa palavra raiz por f de x igual a zero. Ou seja, onde aparecer f de x, você vai colocar zero. Perceba que aqui apareceu f de x, então eu vou colocar zero aí. Então a minha função vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Vou reescrever essa equação, menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Aqui eu sei que o valor do meu A, vou colocar aqui no cantinho aqui, A vai valer menos 1, o B vai valer 2 e o C vai valer 3, ou seja, os coeficientes que acompanham o x e quem está sozinho. Então vejam só, para calcular a raiz, primeiro tem que fazer o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta será o b, 2 ao quadrado, opa, 2 à quarta eu coloquei, 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, todo número que está negativo ele fica entre parênteses, vezes o c, que é 3. Então, vamos lá, delta é igual a 2 ao quadrado, dá como resultado 4, menos com menos, mais 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, delta será igual a 4 mais 12 dá 16. Então, achei o delta. Acabou o exercício? Não, tem que fazer agora o Bhaskara. Então, o Bhaskara é escrito assim, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x será menos, o b vale quanto? 2. Então, 2 mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes o A, no caso, vale menos 1. Então, entre parênteses agora. Vai ficar assim, ó, x é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 16 é 4, sobre menos 2. Porque 2 vezes menos 1 dá como resultado menos 2. Aqui, eu vou ter que fazer o x uma linha e x duas linhas, né? Que a tia Rosemeire me ensinou a fazer. Não foi a tia Renata. Então, o x, uma linha, ele será menos 2 mais 4 sobre menos 2. Então, perceba, menos 2 mais 4, você subtrai e mantém o saldo maior. 4 menos 2 dá 2. Então, fica 2 sobre menos 2.
E 2 sobre menos 2, ó, aqui é mais, aqui é menos, mais com menos, menos. 2 dividido por 2 dá 1, né? Agora você vai fazer o x duas linhas. X duas linhas vai ser menos 2, menos 4 sobre menos 2. Os sinais são iguais, você soma e mantém um sinal. Fica então menos 6. 4 mais 2, 6. E mantém um sinal dividido por menos 2. Menos com menos dá como resultado mais. 6 dividido por 2 dá como resultado 3. Então, as raízes da função, ou seja, aonde a função toca o eixo x, você pode colocar aqui, ó, raízes será no x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a 3. Este exercício teve um erro de digitação, por exemplo. Essa letra E era para ter ficado todos negativos. Era para ter ficado menos 1 e menos 3 aqui. Só que por erro de digitação ficou 3. Condizente com essa equação aqui. Com essa alternativa aqui, letra A, portanto. Então as duas elas estão certas. Se você marcou a A ou a E, ou qualquer uma que seja menos 1 e menos 3, está certo. No formulário eu considerei então duas alternativas como certas para essa questão, para ninguém perder nota. Certinho? Então pode ficar tranquilo que se você marcou uma ou marcou a outra, as duas estão certas. Vou até circular essa aqui também. Olha, as duas estão certas, portanto. Ok? Espero ter acertado essa aí. Vamos agora fazer a questão 3. Olha só o que a questão 3 fala. Das alternativas abaixo, assinale a única que é correta a respeito da função. F de x igual a menos, vamos cuidar com esse menos aqui, ó. Menos 2, x mais 1, x menos 2. Então, o primeiro passo será eu fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, vou escrever minha função aqui. F de x é igual a menos 2, x mais 1 e x menos 2 menos x, aliás. E vou fazer aqui a propriedade distributiva. Ó. Vou fazer menos 2 vezes x, menos 2 vezes 1. Vou obter como resultado o seguinte, ó, f de x é igual a menos 2x, menos com mais, menos 2, e entre parênteses. E reescrevo o segundo termo. Agora tem que fazer novamente a propriedade distributiva, só que agora de dois termos. Veja só, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Vamos lá então, hein? Menos 2x vezes 2 dá como resultado menos 4x. Certo? Vamos lá então aqui, deixa eu ajeitar o papel aqui. Menos 2 vezes menos, ó, menos com menos dá mais. 2x vezes x dá como resultado 2x ao quadrado. Agora vamos lá para o segundo termo, ó, menos com mais, menos. 2 vezes 2 dá como resultado 4. Menos com menos dá mais. 2 vezes x dá como resultado 2x. Feito isso aí, agora, vamos então reorganizar a nossa equação de segundo grau. Eu vou escrever primeiro o termo que está ao quadrado, ou seja, f de x é igual, só tem esse aqui que está ao quadrado. Então vai ficar 2x ao quadrado. Agora eu vou pegar só o que tem x, que no caso é esse. Deixa eu circular para diferenciar esse aqui e esse aqui. Um é positivo e o outro é negativo. Então eu devo somar, eu devo subtrair e manter o sinal do maior. 4 menos 2 dá 2. O sinal do maior é negativo, então vai ficar menos 2x. Menos 2x. E agora só o termo que está sozinho, no caso é o 4. Então vai ficar assim, ó. Menos 4. Então, quais são as constantes desse exercício? O A vai valer 2, o B vai valer menos 2 e o C vai valer menos 4. Agora eu vou analisar o que me pede. Ó. A função é do primeiro grau? Não, a função não é do primeiro grau, então essa aqui já está errada, ela é do segundo grau. Observe o x ao quadrado aqui. A função é do segundo grau? Sim, e possui concavidade voltada para baixo, pois o A é menos 2. Observe, o A ele é 2. Então, portanto, a concavidade dela é voltada para cima. Seria algo assim, ó, nesse sentido. Pois o A, nosso, ele é maior que zero. A concavidade ela é voltada para baixo, representada assim, quando o A ele é menor que zero. Então, essa aqui também não é voltada para baixo, ela é voltada para cima. Então, essa aqui também está errada. Vamos fazer, portanto, agora, chegar fora um pouco para a esquerda,
Letra C. A função é de segundo grau. Ok. E possui concavidade voltada para cima, pois o A é igual a 2. Essa aqui pode ser certa. Vamos analisar as próximas. A função é do primeiro grau? Olha, você já aprendeu que não é do primeiro grau, ela é de segundo grau, pois o expoente em x é 2. Então, isso aqui dá falso. A função não é do primeiro nem do segundo grau? Errado, essa função é do segundo grau. Então, essa parte aqui torna a questão errada. Portanto, analisando letra por letra, percebemos que a alternativa correta é a letra C. Espero que você tenha marcado essa aí na sua lista. Vamos fazer agora a questão de número 4. Deixa eu trocar as folhas aqui. E vamos fazer agora. Dadas as equações a seguir, assinale aquela que não é do segundo grau. Certo? Assinale aquela que não é do segundo grau. Então, meu aluno, aquela que for do segundo grau, ela tem que ser escrita assim. A equação do segundo grau é escrita assim, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós estudamos, deixa eu colocar aqui no rascunho aqui, segundo grau. Olha só, segundo grau. Nós já estudamos, então, a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é escrita assim, ó. É ax mais b. Observe que o expoente em x é 1. Então, essa função aqui é do primeiro grau. Você já é capaz de identificar dois tipos de função, a do primeiro e a do segundo grau. Então, devemos identificar a que não é do segundo grau. Então, vejam só. A letra A, ela é do segundo grau. Tá vendo? X ao quadrado. Então, essa aqui não pode ser. Essa aqui, ó, o x é do primeiro grau. Então, essa aqui pode ser. Vamos analisar a letra C. Olha, 3x ao quadrado. Então, o máximo expoente em x é 2. Então, é a função do segundo grau. Olha a letra D. Tá vendo que a ordem mudou? Esqueci de colocar um igual aqui, ó. Nossa, mas não vai fazer diferença, não. A ordem mudou, ou seja, 3 menos 4x mais x quadrado. Mas como eu sei que nesse monômio aqui o maior expoente é 2, isso torna a função de segundo grau. Então, portanto, essa função aqui também não pode ser, porque ela é de segundo grau. E por fim, a letra E. Veja que tem o x aqui e está elevado ao grau 2. Então, portanto, é uma função do segundo grau. Então, não vou marcar. Então, a letra correta que você deveria marcar era a letra B, que é uma função do primeiro grau. Vou escrever aqui, ó, função do primeiro grau. Por quê, professor? Porque o maior expoente que está na variável x é 1. O monômio que tem o maior expoente no x é 1. Feito isso aí, vamos agora fazer o número 5. Então, o número 5, ele fala o seguinte, olha, o lucro mensal de uma empresa é dado por essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau. Vejam só, L de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 16. Se eu for revisar esse conteúdo aqui antes de terminar de fazer a leitura, eu sei que o A ele vale menos 1, o B ele vale 10 e o C ele vale 16. Então, essa função, como o A é menor que zero, portanto, a concavidade é voltada para baixo. O gráfico dela tem que ser algo parecido com isso aqui, ó. Tem que ser a concavidade voltada para baixo. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Por isso aqui que ela é voltada para baixo, pois o A é menor que zero. Certo? Então, continuando a leitura, fazendo a leitura do exercício, temos que em que X é a quantidade vendida, ou seja, se é uma empresa, ela vai vender produtos, e esse produto é representado pelo X, certo? Para que valores de X o lucro é nulo? Meu aluno, se o lucro é nulo, significa que ele vale zero. O lucro é representado por L de X. O lucro mensal é dado por L de X de acordo com alguma função. Então, nesse exercício, eu tenho que, no lugar do L de x substituir por zero. Vejam só, zero é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 16. Isso aqui é a equação do segundo grau. Eu posso reordenar, ou seja, menos x ao quadrado mais 10x menos 16 é igual a zero. Muitos alunos ficam confusos nessa parte. Professor, mas se inverter o lado da igualdade, não tem que inverter o sinal? Aí a resposta é não. Como inverteu os dois ao mesmo tempo, eu só troquei de lado o que estava da esquerda, passou para a direita. E da direita para a esquerda,
Então eu não inverto sinal. Eu só inverto sinal se eu passar um dos membros da esquerda para a direita. Ok? Então, feito isso, eu já identifiquei os valores do A, do B e do C. Ó, o A vale menos 1, o B vale 10 e o C vale 16. Quando eu bato o olho na equação de segundo grau, já me dá uma vontade de fazer delta e bhaskara. Então, vamos fazer. Ó. Primeiro delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois eu substituo os dados. Ó. B ao quadrado vai ficar, então, 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes o C é menos 16, né, professor? Menos 16. Aí, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou ter o seguinte. 10 ao quadrado dá como resultado 100. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E, opa, o papel escorregou aqui. E se eu fizer a continha aqui, 4 vezes 1 dá como resultado 4. E 4 vezes 16 dá como resultado 64. Então, agora, o delta será 100 menos 64 dá 36. Feito o delta, agora eu vou fazer o bhaskara. E bhaskara é o seguinte, ó, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos, o b vale 10, olha só, b vale 10, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes o a vale menos 1. Todo número negativo eu vou colocar ele entre parênteses. Né? Esse aqui eu não coloquei porque o 10 é positivo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é 36. E dividido por menos 2. Então a tia Rosimeire me ensinou que x1 vai ser menos 10 mais 6 sobre menos 2. Aí vai ficar o seguinte, ó. Os sinais são diferentes. Eu vou... Opa, tô comendo aqui a folha que não tá vendo. Os sinais são diferentes. Então, eu vou subtrair e manter o sinal do maior. 10 menos 6 dá 4. O sinal do maior é menos 2. Então, vejam só. O sinal do maior é do menos 10. E vou dividir por menos 2. Menos com menos dá como resultado, portanto, mais 2. 4 dividido por 2 dá como resultado 2. E o x2, que a tia Rosemary me explicou, é fazer o seguinte, é fazer menos 10, menos 6 sobre menos 2. Feito isso aqui, eu vou ter o seguinte, como os sinais agora... Opa, comendo papel de novo. Como os sinais são iguais, eu somo e mantenho o sinal. Então vai ficar assim, ó. 10 mais 6 dá 16. Mantenho o sinal, fica menos. Dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 16 dividido por 2 dá como resultado 8. Então, a resposta para essa pergunta, olha só. Para quais valores de x o lucro é nulo? Ou seja, não houve lucro. Então, tem dois valores em que não houve lucro. Quais são eles? Para o x igual a mais 2 e para o x igual a mais 8. Veja só, se você desenhasse o gráfico dela, ia ficar assim, você desenhar um eixo y e um eixo x. Aqui, x e y. Esse x estaria representando as vendas, quantidade vendida. Quantidade vendida. Ou seja, peças, camisetas, o que ela estivesse produzindo. E o eixo y representa o lucro. Não é verdade? O lucro da função. Peça, quantidade de peça vendida e o lucro. Eu teria um gráfico mais ou menos assim, ó. Certo? Esse ponto aqui e esse ponto aqui é onde não teria lucro. Então, não teria lucro onde? No 2 e no 8. Então, aqui seria o 8 e aqui seria o 2. Ou seja, esses dois pontos aqui, vou refrisar para vocês, esses dois pontos, eles têm um nome específico. Toda vez que uma função passa ou trisca no eixo x, ele recebe o nome de raiz. Então, a equação de segundo grau tem duas raízes. A concavidade dele é voltada para baixo, pois o A é menor que zero. Então, coloca assim, ó, A menor que zero. Certo?
Vou corrigir aqui que aqui eu devo ter colocado A maior que zero para essa função. Então não, aluno, aqui é A menor que zero. Certo? Correção feita a tempo antes de encerrar esse vídeo. Então, esse aqui seria o gráfico representando o lucro. Esse ponto aqui é o ponto de lucro máximo. Veja bem, a empresa tem um lucro máximo. Então, vou colocar aqui L máximo. Nesse ponto aqui. Aqui. Certo? E o X dele seria representado como sendo X máximo. Mas isso aí ficará para a próxima aula, para deixar vocês já curiosos e ansiosos para ela. Então, aluno, essa aqui foi a nossa aula, nossa correção. Obrigado por ter ficado. Ficado até o final. Espero que você já tenha se inscrito no nosso canal e se não, se inscreva. É isso que eu peço em troca, apenas a inscrição e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.